Você sempre sonhou em aprender a fazer lindos quiltings, mas sempre achou que era uma tarefa difícil e que ia precisar de anos de prática, treinando e tendo muita experiência? E se eu te contar que quiltar pode ser tão simples quanto costurar, contanto que você utilize a técnica certa? Sim, isso é possível. Talvez você não esteja conseguindo fazer quiltings incríveis porque você está cometendo pequenos erros. E isso é mais comum do que você possa imaginar. Mas hoje nós falaremos exatamente sobre isso. Me diz uma coisa, alguma vez você já pensou em fazer um quilting antes mesmo de escolher qual a peça você ia fazer? Ou já separou o tecido, linhas, escolheu o projeto do quilting e somente depois foi definir qual a peça que você ia fazer? Já? Nossa, que bom então que você está aqui comigo hoje. Talvez esse seja um dos maiores erros, que hoje eu vou te contar por que você não pode cometer este erro e outros pequenos errinhos que muitas cometem. Eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vinda ao canal. Aqui você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os erros que a maioria das pessoas cometem ao iniciar um quilting. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. O quilting, ele tem duas finalidades e eu nunca vou me cansar de falar delas até que você entenda de uma vez por todas. A primeira finalidade do quilting é estruturar uma peça. Quanto mais compacto, quanto mais denso, quanto mais miúdo for o seu quilting, mais estrutura você vai dar à sua peça. Então não adianta você fazer um quilting todo elaborado, cheio de elementos pequenininhos e próximos um do outro, para uma peça que você quer que tenha leveza. Você não pode fazer um quilting compacto para uma peça de bebês, por exemplo. Porque a peça de bebês tem que ser uma peça molinha, suave, delicada, como o próprio bebê. Você também não pode fazer um quilting muito espaçado para uma peça que você queira estrutura. Por exemplo, se você estiver fazendo uma carteira, uma bolsa, uma nécessaire que você queira que tenha uma estrutura, você precisa fazer um quilting mais compacto ou usar uma manta mais estruturada para poder dar estrutura à sua peça, para sua peça não ficar toda molenga. Então, por isso que é muito importante você primeiro definir a peça que você vai fazer, para depois escolher os materiais e o quilting que você vai colocar naquela peça. Agora que você já percebeu a importância de planejarmos tudo antes de irmos para a máquina quiltar, eu preciso falar sobre a segunda finalidade do quilting. A primeira é estruturar, a segunda é embelezar as peças. E quando nós estamos falando em embelezar as peças, nós podemos brincar com as linhas. Não só brincar com as cores das linhas, mas podemos também brincar com os tipos de linha. Podemos usar uma linha mais grossa, uma linha mais fina, uma linha metálica, uma linha diferenciada, uma linha invisível. Podemos usar a linha que a gente quiser, porque nós estamos fazendo o quilting com a técnica de straight quilting. E isso nos permite trabalhar com qualquer tipo de linha, sem medo de que a linha arrebente, que a linha embole ou que o trabalho do quilting fique feio. Eu sei que você já deve ter lido e ouvido falar muito sobre linhas arrebentando ou dificuldades de trabalhar com as linhas metálicas quando se fala de quilting. Mas no straight quilting, as linhas elas podem ser trabalhadas, qualquer tipo de linha pode ser trabalhado com straight quilting, contanto que você reduza a velocidade da sua máquina e trabalhe com a agulha ideal para aquele tipo de linha. E é exatamente por isso que eu gosto de brincar que com straight quilting o céu é o limite. Straight quilting é extremamente libertador e nada vai te impedir de fazer um quilting lindo. Porque você pode trabalhar com diferentes tipos de linha sem a menor dificuldade, sem a menor preocupação, sem se preocupar com inconstância de pontos ou com linhas arrebentando a todo instante. E sem precisar colocar silicone na linha ou mexer na tensão do fio ou regular alguma coisa na sua máquina. Não, você vai usar a sua máquina exatamente da mesma maneira que você usa para costurar. E é por isso que eu sempre falo que straight quilting é tão simples quanto costurar.
O straight quilting é a única técnica que te dá essa liberdade de trabalhar com qualquer tipo de linha, com qualquer tipo de máquina, com qualquer tipo de agulha, sem precisar abaixar dentinhos da máquina, trocar pezinhos de máquina, sem precisar fazer nenhum tipo de ajuste na sua máquina. A sua máquina de costura, ela já está pronta para fazer o quilting, contanto que você esteja fazendo a técnica de straight quilting. E é por isso que straight quilting é uma técnica tão libertadora, tão revolucionária. E é por isso que eu garanto que qualquer uma que quiser aprender é capaz de aprender com a técnica de straight quilting. Porque se você já sabe dominar o pé de costura reta, é exatamente esse pé que você vai usar para fazer os seus quiltings daqui para frente. A única coisa que você precisa se preocupar daqui para frente é em planejar um quilting específico para a peça que você quer fazer. Então você vai determinar a peça, vai escolher o quilting, vai planejar o quilting e a partir daí você vai ver que quiltar é tão simples quanto costurar. E hoje eu vou te mostrar duas peças praticamente iguais, feitas com dois tipos de quilting diferente, um quilting de embelezamento e o outro quilting de estruturamento. E você vai ver a diferença das peças devido aos diferentes tipos de quilting. Eu vou fazer um porta-copos, mas um porta-copos eu vou fazer com um tipo de quilting e o outro com outro tipo de quilting, para você perceber como o quilting pode mudar totalmente a estrutura de uma peça. Aqui eu estou com dois pedaços de tecido exatamente iguais. Opa! Exatamente iguais. Mesmo tecido, mesma estampa para um lado e para o outro. E o mesmo tipo de manta. Eu tô com aquela manta bem molinha, bem fina. Ó, ela é fofinha, mas ela é uma manta fina. E eu vou fazer com o mesmo tipo de manta os dois porta-copos. E como o quilting vai ser um quilting diferente de um para o outro, você vai perceber como o quilting pode sim estruturar quando a gente está trabalhando com o mesmo tipo de tecido. Só o fato de mudar o tipo de quilting, a estrutura da peça finalizada vai ser completamente diferente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um molde. Eu quero, como é para o Dia dos Namorados, eu vou fazer um porta-copos no formato de coração. Então, eu peguei um pedaço de cartolina de uma embalagem, fiz o meu molde do coração, transferi para o tecido, coloquei direito com direito do tecido, a manta por baixo, marquei aonde eu vou deixar a abertura e eu vou fazer com um ponto bem fechadinho, uma costura bem em cima do meu coração, deixando este pedaço sem costurar. Depois eu vou recortar toda a volta, desvirar a peça e fechar com pontos invisíveis. Então aqui está, já foi feita a costura em volta dos dois corações, deixando esse pedaço sem costurar. Agora eu vou cortar. Eu vou cortar bem rente para não precisar dar piques. Então, a gente tem duas possibilidades: ou corta bem rente, ou corta e faz picotes em toda a parte curva. Eu prefiro cortar bem rente para não precisar dar piques, porque quando eu uso esse tipo de manta, eu acho que fica um acabamento mais bonitinho. E eu fiz um ponto bem fechadinho, para na hora de desvirar ficar bem bonito. Agora, aqui aonde eu deixei aberto, eu não posso cortar rente, então eu corto deixando um pedacinho para facilitar a desvirada e o acabamento. Então, é importante que aqui eu corte bem até o vizinho e aqui eu corte ou bem rente ou faça piques em toda a volta. Fazer a mesma coisa com o outro coração.
Agora eu vou fechar com pontos invisíveis os dois corações. Então, eu decidi fazer um coraçãozinho nos dois corações. Neste coração, eu fiz linhas em apenas um sentido em uma das diagonais, de 2 em 2 centímetros. Neste daqui, eu fiz linhas de 1 em 1 centímetro e ainda quadriculei. E agora eu vou fazer o quilting desta peça. Eu vou iniciar bem por essa linha diagonal, pescando a linha da bobina, e para fazer isso eu vou segurar o fio do topo, abaixar minha agulha e levantar. Quando eu faço isso, eu pesco a linha da bobina, trago para cima, coloco as duas lá para trás e volto a baixar. E agora eu vou fazer o quilting na linha até chegar na pontinha do coração, vou fazer este pedaço do coração e continuar a linha. Peraí. Você tá comigo até agora e ainda não deu teu like? Não compartilhou esse vídeo? Não chamou uma amiga para assistir junto com você? Como eu sempre digo, costurar junto é muito mais divertido. Então compartilhe esse vídeo e chama alguém para assistir junto com você. E se por um acaso você não é inscrito aqui no canal ainda, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, aproveite, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que eu posto por aqui. E se você já é inscrita, mas não ativou o sininho, aproveita e ative o sininho agora e marque aí todas as notificações, receber todas as notificações, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um conteúdo novo. Agora, chega de enrolação e bora pro vídeo! Peguei na pontinha com a minha agulha baixada. Opa, falta mais um pontinho. Com a minha agulha baixada eu vou rotacionar para fazer a outra pontinha do coração. E agora eu vou continuar a linha. Até chegar ali na linha de costura que eu fiz. Daí agora, com a agulha baixada, eu rotaciono e vou andar em cima da linha até chegar a esta outra linha. Agora eu vou fazer esta linha até aqui. Vou andar até aqui embaixo. Chegando ali, eu vou fazer o coração inteiro. Agora eu vou fazer este pedaço da linha. Cheguei ali, vou andar por cima até chegar nesta outra linha. E agora eu vou fazer este pedaço. Vou arrematar este fio aqui do início. E agora eu vou contornar até chegar nesses risquinhos que eu não fiz ainda.
Cheguei ali, vou arrematar meu fio. Agora eu vou fazer a mesma coisa com este coração, preencher todas as linhas. Vou iniciar agora fazendo o contorno do coração. Já aproveitei, já fiz o arremate daquele fio. Agora eu vou começar a fazer as linhas. E dessa vez eu quero fazer linhas duplas. Aqui estão os dois porta-copos feitos exatamente com o mesmo material, mas com quilting diferente. Este daqui tá muito mais duro do que este daqui, que tá totalmente molinho, ó. Esse daqui é super molinho, esse daqui já está super compacto. Você vê pela leveza de um e de outro, que um tem caimento e o outro não. O outro já é uma peça bem mais compacta. Imagine se eu estivesse fazendo, além de um quilting compacto, uma manta mais estruturada do que essa. Então, é muito importante a gente definir tecido, manta, quilting, para daí determinar qual o projeto que a gente vai fazer. Aqui é só um porta-copos, então eu posso ter um porta-copos mais molenguinho, mais molinho e um mais denso, se eu quiser. Um mais compacto, um mais estruturado. Mas se fosse uma peça que não me permite ter mais estrutura, eu não poderia estar fazendo um quilting tão fechadinho assim. E daí, gostou da aula de hoje? Viu como, às vezes, a mesma peça com o mesmo tipo de estrutura, mas quiltings diferentes, pode dar uma estrutura totalmente diferente para a peça? Uma peça com um quilting mais compacto, mais denso, pode ficar bem mais estruturada, mesmo que a gente use o mesmo tipo de tecido
e o mesmo tipo de manta. E eu mostrei isso hoje. Então, a partir de agora, lembre-se sempre, não é só a manta ou o tipo de tecido que pode dar estrutura a uma peça. O quilting também serve para estruturar as peças. Toda vez que você for escolher a peça que você for fazer, você tem que pensar muito bem que tipo de quilting você vai colocar naquela peça, porque dependendo do tipo de quilting, a peça pode ficar muito mais estruturada. E uma peça com excesso de estrutura pode ser que não seja exatamente o que você estava pensando. Então, sempre planejamento é um pilar muito importante no straight quilting e você não vai nunca mais esquecer disso. Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, aproveite e assista os outros vídeos aqui no canal. Nós temos conteúdos incríveis de peças com quilting, peças com retalho, peças com reaproveitamento, peças muito bacanas que eu tenho certeza que você vai gostar de fazer.